Nossos milhares, quiçá milhões de fãs da Série A do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo conseguiu. O Clube do Remo está na Série A 2026, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, Paulo Gralato? A gente vai tentar abraçar todo mundo, escolhendo 5 personagens para você, e a gente vai tentar abraçar todo mundo nesses 5 rostos, entidades, enfim. Calma que tu vais entender. Não são só esses 5, mas são os 5 que eu resolvi, então tu já vai deixar quem são os outros, todos os outros merecem e tal. Sobre esses 5 a gente vai falar agora mais um pouco das personalidades que fizeram com que o teu time, o Clube do Remo, estivesse na Série A 2026. O Leão voltou e eu volto já depois da vinhetinha. Vem com nós, seus Série A. Papi! Salve, nação querosense! Você já sabe o que tem que fazer, além de assistir até o final, porque tu vais gostar, eu te garanto. Like, te inscreve, te torna membro, hype esse conteúdo, compartilha com geral para todo mundo ficar ainda mais por dentro desse acesso do Clube do Remo. Eu escolhi 5 personalidades, vamos lá, 4 personalidades e uma entidade para representar. Eu vou tentar abraçar todo mundo, inclusive você vai se sentir abraçado. Já se sinta abraçado. Eu tenho certeza que você vai se sentir representado. Então vamos começar com quem? Com o Paredão, o melhor goleiro da Série B, Marcelo Rangel. Eu já começo falando assim. Para mim, se não top 1, o Marcelo Rangel já é top 3 goleiros da história do Clube do Remo. Não há discussão. Números, fatos, realidade já demonstra isso. O Marcelo Rangel veio do acesso da C para B e agora da B para A. E nesses acessos, nesse período, sempre como protagonista. Até na sua ausência, ele estava como protagonista desse elenco. Liderança, uma fé que transbordava dele para todo mundo, uma fé inabalável. Isso tem que ser falado porque ele fala muito dessa fé. Marcelo Rangel, que quando chega ao Remo, é jogado, desculpa o trocadilho, aos Leões, numa situação que ele não tinha nada a ver, vai, trabalha, melhora, evolui, assume o gol do Clube do Remo e sempre deu conta do recado, trabalhando na dele. Eu não vou esquecer, no acesso da C para B, uma imagem que ficou na minha mente, na minha retina, é o Marcelo Rangel correndo em direção à doca, com seus companheiros, puxando seus companheiros com a bandeira, os seguranças enlouquecidos porque ele queria mergulhar literalmente na torcida do Clube do Remo. E ele podia ficar meio reticente, mas nunca, a liderança dentro de campo pegou muito, como eu brinco, né, como eu falo, fez tantos golaços. E acho que a grande homenagem que os seus companheiros fizeram para ele foi no último jogo, o jogo contra o Goiás, ele nem precisar trabalhar tanto, né? Porque foi um atropelo do Clube do Remo. E o goleiro Marcelo Rangel estava lá para ser carregado nos braços do fenômeno azul, da torcida azulina. Para mim, Marcelo Rangel está diretamente ligado ao acesso, já está na história do Clube do Remo. E se não for top 1, é top 3 goleiros dessa história tão maravilhosa, nessa posição que o Remo teve gigantes. Diz aí, o que tu acha? Sai o Paredão e entra o artilheiro, o decisivo Pedro Rocha, que foi contratado no final do ano passado como um presente, muita desconfiança, foi chegando, foi trabalhando, foi mostrando ao que veio. E um fato, uma informação que eu espero que seja verdade. Checaste, Paulo? Não checaste. Enfim,
todo jogo nessa Série B em que o Pedro Rocha marcou para o Clube do Remo, o Remo não perdeu. Ou empatou ou venceu. Para mim, o Pedro Rocha é o melhor jogador da Série B. E você que me acompanha já ouviu falando isso. Porque ele é decisivo, porque ele é o mais influente, porque ele muda o patamar do time que ele joga e é o Clube do Remo. O Pedro Rocha é o artilheiro de uma Série B que o Remo subiu. E subiu muito pela importância dos gols dele. O Pedro Rocha fez gol decisivo, gols decisivos, gols de ponto, gols de pontos, fora as participações em gols, as assistências, participações nas jogadas, enfim. O homem que entrava com a Santinha, com a Nossa Senhora de Nazaré nesses últimos jogos, que também entregou, além do seu futebol, a sua fé e vestiu o azul marinho como uma pele, nem como uma segunda pele, como uma pele. Então, para mim, Pedro Rocha tem essa simbologia, o artilheiro de uma Série B em que o Remo subiu para a Série A. Artilheiro, decisivo, goleador, fundamental. Pedro Rocha é um dos personagens. Falamos de quem jogou e vamos falar, obviamente, de quem chegou para comandar esse elenco que tem Marcelo Rangel e Pedro Rocha. Não podia eu deixar de fora ele já até brincou com o apelido, então tá liberado. Gordiola, Guto Ferreira é o nome da emoção. 10 jogos, uma derrota, só vitórias, 8 eu acho, 11 jogos, nem lembro, 7, 8 vitórias, só 2 empates, vindo para salvar o Remo de uma situação complicada que o seu antecessor deixou. Crente que o Remo não ia subir, ele disse, não, calma, eu estou aqui. É brincadeira, eu acho que o Guto teve inteligência, o Guto teve humildade, o Guto teve simplicidade. E você vê muitos jogadores da festa que aconteceu no domingo, que não jogaram, ou que jogaram pouco, celebrando, agradecendo, participando da festa junto com o seu treinador. E isso demonstra muito como era o Guto, não só na parte tática, que muita gente disse, ele era simples. Era, naquele momento, a simplicidade era o que de mais genial poderia ter. O Guto não poderia querer ter um time à sua feição e acabou tendo, porque são os resultados do Guto, depois do furacão miojo, que fez com que o Remo subisse. O que parecia improvável se tornou muito provável. Deixou de ser tão provável, mas ele sempre acreditou, incutiu isso na cabeça do elenco e conseguiu. Guto Ferreira é o treinador do acesso do Clube do Remo à Série A. Esse cara foi importantíssimo no momento decisivo do Clube do Remo e não tinha como Gordiola, o Guto Ferreira, está de fora dessa personificação. O comandante do time, o comandante do elenco. E agora, não tem como não falar do Starman, do homem da estrela, do homem mais impressionante, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o presidente do Clube do Remo. Eu falar que ele é largo, que ele tem estrela, que ele tem sorte, e até para atravessar a rua você precisa de sorte, nada diminui a competência de Antônio Carlos Teixeira, nos seus erros esses que eu mesmo critiquei, mas ele pegou o Remo no seu mandato, na Série C, e levou o Remo até a Série A. E tem mais, o histórico do Tonhão, todos os grandes momentos do Clube do Remo, todos, sem exceção de 90 para cá, o Tonhão está envolvido. Todos, pode procurar aí. 99, 2000, acho que 92, 2005, 2015, a primeira subida, ok, o descenso também, e depois, ele já como presidente, C para B, B para A, back to back, né? Então,
Não tem, meu irmão. O homem é iluminado, o homem teve um clube que todo mundo que torce por Remo sabe que não é fácil de gerir por N situações, N correntes. E o Tonhão estava lá. E o Tonhão teve a competência, teve a bênção, teve a sorte, teve o que você quiser. Mas esse cara estava em todos os momentos importantes do Clube do Remo. Então, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, o Starman, The Lightman, o Iluminado, também faz parte dessa personificação do acesso à Série A 2026. E eu deixei para o final, mas não porque é menos importante. Pelo contrário, é o mais importante talvez. Vocês sabem que eu sou muito crítico ao torcedor. Porém, agora vem o camisa 10 e faixa do Clube do Remo. O Fenômeno Azul, a torcida azulina. O Fenômeno Azul também cunhado por Paulo Cacheado. A torcida do Remo, como eu disse, não foi 12º jogador. Ela foi 10 e faixa. Dentro de casa, fora de casa, apoiando, criticando quando tinha que criticar, mas sempre uma crítica que veio logo em seguida um apoio. O último jogo contra o Goiás é a grande prova disso. Não só também a invasão do campo que a gente vai falar, mas sabe, todo o clima era um clima que o torcedor disse: a gente está com vocês. O torcedor azulino entendeu muito bem a Série B, fez a sua parte, levou o time no colo. E eu falei no pré-jogo do jogo contra o Goiás: esse elenco, esse time deve a esse torcedor uma vitória. Uma vitória. Veio uma vitória com um atropelo. O Remo amassou no último jogo e veio com acesso. E aí, invasão do gramado, a imagem da Santinha, a alegria, a felicidade, sabe, a emoção. E você via, essa torcida foi tão fantástica, mas tão fantástica, que ela ganhou, né, adeptos, ela ganhou adjuntos, né, tantos torcedores de outros times que também vieram se juntar, vieram celebrar junto com o Fenômeno Azul. E essa repercussão nacional, é óbvio que é pela campanha, mas é demais por tudo que o torcedor azulino fez pelo seu clube de coração. Entendeu a Série B, levou o clube, criticou, mas apoiou, deu o suporte necessário. E pelo que eu vi nessa Série B, fora de casa, os lota tudo, como chamam, dentro de casa, acho que essa torcida vai dar ainda mais show na Série A 2026. É isso. Representantes do Campo e Bola, o comandante deles, o comandante geral do Clube do Remo, né? E o torcedor azulino, o Fenômeno Azul, que é um absurdo, é surreal, e eu tô de boa para falar disso, porque na hora que a gente critica, a gente está liberado para elogiar. E você, torcedor azulino, está entre os gigantes. Você queria, você fez por onde, e você é parte integral, fundamental, crucial desse acesso. Eu representei nesses 5. Óbvio que tem mais. No Marcelo Rangel e no Pedro Rocha, todos os jogadores, no Gordiola, no Guto Ferreira, toda a comissão técnica, no Tonhão, todo mundo do staff, todo mundo, até o primeiro-ministro, pronto. E tantos outros, Pugé, Samara, Foquinha das Contas, tantos outros, os roupeiros, todo mundo que trabalha no Clube do Remo. E no Fenômeno Azul, eu tentei te abraçar, torcedor azulino, porque tu mereces. Beleza? Se tiver mais e tem mais, se tu quiseres uma parte 2, eu faço também. Deixa nos comentários, deixa teu like, te inscreve no canal, hypa esse vídeo, te torna membro do É Nós Queiroz, porque agora, meu querido, é Clube do Remo, é Nós Queiroz, na Série A 2026.